E um exemplo que nós vamos pautar aqui é concretamente a repercussão que você falava aqui, Rom, da eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, nos políticos aqui. É verdadeiramente espantosa a reação, as ilusões. Porque quando eu vejo alguém que não está... Uma questão preliminar, pré-judicial, Nedorix. Você considera Joe Biden eleito? Você já dá isso como favas contadas. Porque, eu anoto aqui, pessoas que ainda não cumprimentaram Joe Biden pela vitória, entre aspas. Pelo formalismo, né? É. Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Erdogan, Bolsonaro, evidentemente, e Andrés Manuel Lopes Obrador. Aí as pessoas falam, né, por exemplo, o Piero Leinen falou, não, mas eu acho que é correto, porque seria subordinar a agenda brasileira, a americana. São duas coisas diferentes. Uma coisa é aquela reação podre, uma do Bolsonaro, tomando partido, e falando, o Trump vai ganhar, não sei o quê, o Trump é melhor e tal. E o verso da moeda, multiplicado por -1. Lula falando, o mundo respira aliviado. Ciro Gomes mandando aquela vergonha alheia de telegrama. Outra coisa é a praxe internacional de chefes de Estado e de governo felicitarem quem quer que seja, por maior rivalidade e falta de identificação ideológica que haja, cumprimentar pela vitória. E é só você ver que em outros anos, Xi Jinping e Vladimir Putin fazem, assim como todos os chefes da Europa Ocidental, da Aliança Atlanticista da OTAN, fizeram, imediatamente, eles estavam assim, se bobear, o Nildo, eles estavam que nem o tweet salvo já, né, até isso, faça o rascunho do tweet, deixa salvo. Se bobear, né, os atlanticistas, Angela Merkel, Emmanuel Macron, o Boris Johnson, estavam já com o tweet salvo, só esperando a autorização, né, Vamos combinar, gente, assim, eu não entro, para mim os dois são péssimos, né, mas assim, a gente tem que anotar uma reunião de alguns fatores, uma fração importante do imperialismo, a outra fração do imperialismo por trás do esquema Trump, mas é uma fração por trás do esquema Biden. Vamos combinar que não é aleatório, não é anódino a divulgação da projeção de resultado em Nevada e na Pensilvânia saírem as duas ao mesmo tempo, na tarde de sábado, né, no horário do almoço de um sábado, que as pessoas estão com a sua agenda, em princípio, livre, em que havia um tempo maravilhoso na costa leste dos Estados Unidos, imediatamente permitindo que essas pessoas estão com a sua agenda livre, se dirigissem às praças e tentassem construir um fait accompli, né, um reconhecimento da vitória, imagens massificadas pela mídia que quer, corretamente ou não vou entrar aqui, vender a narrativa. Às vezes você pode vender uma coisa que existe, mas vender a narrativa de que já está liquidada a fatura. Então, não é coincidência isso. E aí, imediatamente, para reforçar isso no aspecto interno, né? Então, a população reconhece, porque ocupou as ruas, a vitória. E, né, a favor ou contra e tal, os que foram protestar e tal. E, externamente, os contrapares, né, os homólogos da Europa, da Aliança Ocidental, todas parabenizando o Biden, falando que estamos ansiosos para trabalhar consigo e tal. Então, você olhando isso daí, você vê que tem uma concertação. Então, esse pessoal todo reconheceu. Então, você está mais... O maior divergência que você tem, como alguém que combate o imperialismo, você está mais para Angela Merkel, Macron e Boris Johnson do que para Putin, Xi Jinping, Andrés Manuel Lopes Obrador e Recep Erdogan. Eu acho que tem um aspecto importante no caso da China e da Rússia. Para a direita estadunidense, para muita gente do establishment lá, um reconhecimento do Putin antes de uma decisão formal do tribunal seria colocado no catálogo das intervenções russas dentro do processo eleitoral estadunidense. Eu acho que essa é a questão. E a China também, eles vão esperar uma manifestação oficial. Está claro que é oficioso, né? Mas a Corte Suprema, ou o tribunal, ainda não colocou claramente, olha, o vencedor, está tudo, os números de delegados, etc. Eu acho que é mais isso. O caso de Andrés Manuel Lopes Obrador, é verdadeiro. Hoje eu não pude escutar, porque hoje ele tem a sua coletiva ao vivo, né? Eu sempre escuto as coletivas de Andrés Manuel Lopes Obrador, mas hoje não foi possível. Cheguei do Rio de Janeiro e tinha um conjunto de tarefas para resolver, não foi possível escutar, vou escutar mais tarde. A situação mexicana é muito confusa em relação aos Estados Unidos, mas Andrés Manuel Lopes Obrador quer se diferenciar em questões de forma. No essencial, ele está fechado com quem quer que seja o governo. E vai fechar ainda mais se já era escancarado um alinhamento com o Trump, muito mais à vontade estará com o Biden, porque supostamente o Biden não representa a ultradireita estadunidense.
Então, acho que se deveu a isso. Agora, no essencial, Romo, quando eu opero com o conceito de imperialismo, não é por um recurso doutrinário. Eu queria dizer aqui os expressionais. O conceito de imperialismo nem é de Lenin, é de um brilhante trabalhista do Labour Party na Inglaterra, que chama John Atkins Robson, que escreveu o texto, um livro, Estudo sobre Imperialismo, em 1903. Um socialista então, fabiano, Nidorix, como eu. Mais ou menos, eu acho que é mais da tua linha, Ron. Ele é mais do teu time. Então ele fica aí, ele foi lá e mostrou em 1903, olha, o imperialismo dá essa hegemonia para as finanças e vai degradar o domínio inglês no mundo. E é verdade, de fato aconteceu. E é tão antenado o livro que o Lenin pegou e escreveu a partir e colocou o imperialismo fase superior da economia mundial. Veja, não é lo mismo Pérez igual. Eu sei que há diferenças entre Trump e Biden. Eu sei que há diferenças, mas elas não são substanciais no que dizem respeito à política expansionista dos Estados Unidos e à necessidade da hegemonia imperialista dos Estados Unidos no mundo. E nós, na América Latina, aí vem a minha reclamação, a minha reivindicação, nós, na América Latina, temos que entender que sem uma aguçada consciência anti-imperialista, os nossos países não terão soberania. Quando eu leio todas as manifestações que você mencionou aí, Romo, eu vou ler, olha... Não, peraí, vamos palco da Chico daí, Francisco. Dirigentes do seu partido também, do pessoal, aí, primaveril, do pessoal, assim, falou, olha a onda maravilhosa da Primavera dos Povos, primeiro a Bolívia, depois o Chile, Estados Unidos, e a gente, 2022, ninguém segura e tal. Aí, essa é a versão ingênua, entre aspas. Aí tem um pessoal supostamente não ingênuo, mas que instrumentalizaria essa ingenuidade e fala assim, não, a gente sabe que Joe Biden, dirigente do seu partido, hein, Nildo? A gente sabe que Joe Biden é do establishment democrata, mas de qualquer forma isso é importantíssimo pra gente, porque tira a sustentação internacional de Bolsonaro, então é importantíssimo para mudar a correlação de forças no Brasil e tal. Bom, como se a família Bolsonaro, a pessoa física, fosse o problema. Saindo ele, tem todo o establishment militar que está consolidando o Deep State Tabajara. E eles, quando consolidarem, não tem por que eles se exporem como vice-presidente, como ministro. Eles vão para o segundo plano e ficam como o modo de segurança num sistema operacional, quando você ali, uma coisa rodando em segundo plano, que você não vê, mas controlando por fora como um metapoder o desdobramento político. Né? A gente, cooperação de dossiês, que a gente já está vendo em alguma medida se exacerbar nessa quadra. Então, o pessoal achar que caindo o Bolsonaro, quem assume é o Aécio, quem assume é o Boulos. Não, esse pessoal não é ingênuo, Nidorix. Não, veja, eu vou dar 2 exemplos para você corretamente. Sabe que eu não poupo críticas ao PSOL. Eu estou aqui no Twitter, a primeira manifestação, olha, não vou nem falar do Boulos, que faz parte da hegemonia claramente liberal do PSOL, do liberalismo de esquerda. Vou falar da Luciana Genro, que tem uma tradição trotskista. Luciana Viva Lava Jato, essa, né? Mas a Luciana tem essa tradição trotskista. Ela diz o seguinte, qual é que acabou? A Associated Press acaba de dar uma definida a vitória de Biden. As luzes venceram as trevas. Os bons ventos do norte ajudarão a derrotar Bolsonaro aqui também. Depois ela começou a mitigar essa informação, mas essa foi a primeira. Está no Twitter dela. E o segundo, Jesus, Maria e José. Olha o Ciro Gomes. Sua eleição deu a muitos de nós no Brasil e em toda a América Latina a esperança de poder trabalhar com seu governo e com americanos de todos os quadrantes da vida nacional, dentro e fora de cargos públicos. Como é que... Percebe, eu quero dizer aqui para o Expresso Now, veja, e Romo, estou falando então da Luciana Genro, que foi candidata presidencial do PSOL, e do Ciro Gomes, que é o candidato do PDT, nutrindo. É melhor ficar em silêncio, não falar. É melhor, muito melhor, não falar. Agora, no caso dos países latino-americanos, eu tenho uma coisa muito clara, Romo. Um político na América Latina, a primeira coisa que ele tem que ter clareza é qual é a sua relação com os Estados Unidos. Perfeito. Sem essa, de que nós queremos trabalhar com o governo que o povo sabe. O povo dos Estados Unidos, nós temos imenso apreço pelo povo dos Estados Unidos. Aprendi isso, sabe com quem? Quem? Com o Che e com Fidel Castro. Opa. Fidel sempre teve um grande apreço pelo povo estadunidense. Pelo povo estadunidense. E eu que li um livro maravilhoso
Léo Huberman, Nós, o Povo, mostrando a conformação do povo estadunidense, eu acho uma coisa extraordinária também. E li Darcy Ribeiro sobre os Estados Unidos. Agora, outra coisa são o governo dos Estados Unidos. Os governos dos Estados Unidos, democrata ou republicano, são governos imperialistas, submetidos a uma razão de Estado e que produzem uma política expansionista. Então, nós não precisamos propor uma guerra aos Estados Unidos, que seria um ato de loucura, mas nós temos que dizer claramente que a política externa dos países latino-americanos não será nem de neutralidade, mas será uma política anti-imperialista. Isso todo político tem que dizer. Qual é a política em relação aos Estados Unidos? É uma política anti-imperialista. Mas se os Estados Unidos mudarem a política e deixarem de ser imperialista, acabou o nosso anti-imperialismo. A nossa política é anti-imperialista. E quem é o país imperialista no mundo? Acaso é a Rússia? Acaso é a China? Acaso é a Inglaterra? O país imperialista no mundo são os Estados Unidos. E nós temos que ter clareza, então essa é uma definição para... Não me venham com conversa mole. O sujeito que quiser defender aqui soberania nacional e manifestar neutralidade em relação aos Estados Unidos é um farsante. Eu não confio. E nós temos que dizer. Agora, significa concretamente que não sentaremos com os Estados Unidos em temas ambientais, comerciais, militares, estratégicos, migratórios? Não. O bom exemplo é cubano. A despeito do bloqueio e da guerra que os Estados Unidos movem contra Cuba há 61 anos, Cuba jamais se recusou a sentar com os Estados Unidos, diretamente ou com intermediários, ou em fóruns internacionais, para discutir problemas comuns. Essa é uma pilantragem, um bom mocismo calhorde cínico, que fica com essa conversa. Não, nós não vamos conversar? Claro que vamos conversar, com uma condição. Desde que a gente deixe claramente estabelecido, publicamente, com transparência, o que conversamos. Não pode ter como o Ciro e o Lula, que se reúnem em setembro, clandeca, e não dizem aqui conversar, os caras conversam 5 horas.